painel de hoje a gente vai discutir um pouco sobre justiça climática no contexto específico do Rio de Janeiro. Então, a gente olhar para a nossa cidade, olhar para o nosso território e tentar debater um pouco esse tema. E a gente vai ter aí entre uma hora e meia de conversa com 3 pessoas que vão poder nos ajudar muito a entender e falar um pouquinho sobre o trabalho que tem desenvolvido nesse tema. E, bom, me apresentar rapidamente, né? Não me apresentei, eu sou Márcio Zenzê, sou fotógrafo, videomaker, comunicador, atualmente sou diretor de conteúdo no site O Eco, de jornalismo ambiental, e a convite da Val e da Suzana, eu estou mediando e também fiz a curadoria dessas mesas. Então é um prazer enorme estar aqui, e eu queria chamar aqui para compor essa mesa comigo, por ordem alfabética, começar pelo Bruno Araújo. O Bruno é geógrafo, mestrando em planejamento urbano com foco em clima, especialista em clima e políticas públicas, assessor para a justiça climática no mandato do deputado Flávio Serafim, do Rio de Janeiro, e comunicador socioambiental no @BrunoPeloClima. Sigam ele, que é um trabalho maravilhoso. Obrigado. Na sequência, eu queria chamar a Fabrícia Sterce. Fabrícia é artista, gestora e jornalista, pós-graduada pela PUC-Rio, com pesquisas sobre memória na Baixada Fluminense e pós-graduanda em gestão do conhecimento na UFRJ. Ela liderou por 3 anos um mutirão de mapeamento de enchentes e socorro a vítimas das emergências climáticas. É fundadora e presidente da Visão COP, onde trabalha na democratização de tecnologias, apresentando tendências criativas, fortalecendo narrativas e mobilizando artistas periféricos. Dirigiu o documentário... Calma que tem muita coisa. Diminui essa bi, pelo amor de Deus. Dirigiu o documentário Como Sobreviver ao Racismo Ambiental, que documentou vulnerabilidades climáticas e soluções pensadas por moradores em 4 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente é a liderança da Regenera.ai, uma aceleração de tecnologias para a regeneração de biomas em parceria com o governo do Reino Unido. Bem-vindo, Fabrício. Obrigada. Por último, convidar a Paola Lima. Paola é cria de São Gonçalo e coordenadora de mobilização da Casa Fluminense, um espaço permanente para a construção coletiva de políticas e ações públicas para o Rio de Janeiro, com foco na promoção de igualdades, no aprofundamento democrático e no desenvolvimento sustentável, alcançando por inteiro a cidade metropolitana comum e as demais regiões do Estado. Bem-vindo, Paola. Bom, gente, acho que é importante contextualizar em que momento acontece esse debate, né? Eu acho que tem 2 marcos aí muito importantes. Primeiro é um claro e manifesto agravamento das consequências das mudanças climáticas, sentidos e aprofundados no Brasil, né? Então, só dos últimos anos para cá, a gente vê o agravamento nas secas históricas e cada vez batendo recordes de secas nos rios amazônicos. A gente vê eventos climáticos extremos, como o que aconteceu esse ano em Porto Alegre, mas que vem se repetindo, seja na região serrana do Rio de Janeiro, seja, por exemplo, na região litorânea do sul de São Paulo, em vários outros territórios do Brasil, a gente vê o agravamento das mudanças climáticas e o quanto isso já impacta a vida das pessoas e não impacta da mesma forma todas as pessoas. Então, acho que isso é um debate super importante para a gente trazer aqui o debate sobre justiça climática. E nesse contexto de agravamento, de claro agravamento, agora, né, o fogo em São Paulo, o fogo no Pantanal, enfim, muitos outros eventos extremos, a gente chega num momento eleitoral, olhando para as municipalidades, olhando aí para os governos municipais, que têm sim um papel importante no combate, principalmente na adaptação e na mitigação, né, de políticas públicas que possam adaptar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Eu acho que é com esse contexto que eu queria começar, e aí, Paola, na ordem inversa, queria começar com você, contando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Casa Fluminense, Agenda 2030, recém-lançada, que pensa, né, o Rio de Janeiro, entende o Rio de Janeiro na sua totalidade, na complexidade que é essa região metropolitana. Que você pudesse falar um pouquinho como vocês veem, o que a Agenda 2030 pode diagnosticar, pode trazer de diagnóstico para o contexto atual da cidade. Se quiser puxar um pouquinho, pode puxar.
Boa tarde a todo mundo que está aqui. Eu sou a Paola, né? Eu venho lá de São Gonçalo. Eu sempre gosto de falar um pouquinho de onde eu venho, porque geralmente esses debates eles estão do outro lado da ponte, né? Então, quando eu falo sobre São Gonçalo é porque eu gostaria muito que debates sobre justiça climática, né? A pauta climática também alcançasse lá o pessoal do leste, né? Que todo mundo fala do outro lado da poça, do outro lado da poça. Então, eu sempre gosto de ressaltar de onde eu venho para a gente poder falar que existem pessoas do outro lado da poça que também estão falando sobre isso. A Casa Fluminense, ela atua monitorando, né, e construindo propostas de políticas públicas para os municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente costuma ter um olhar, não do poder público para os territórios, mas um olhar das lideranças para as políticas, porque a gente compreende muito que muitas políticas que estão postas, elas só alcançam uma parcela da população. E quando a gente troca com as lideranças, a gente começa a entender que diante das ausências e das negligências, já tem muita coisa, muitas soluções locais sendo produzidas por esses territórios. Então, a gente tem esse costume, através da Agenda 2030, que foi lançada no Fórum Rio, em São Gonçalo, né, esse ano, em junho, a gente tem algumas propostas, né, que esse ano a gente pensou em fazer um resumo de todas essas propostas, né? Na agenda antiga tinham 48, esse ano a gente lançou 10 propostas e uma delas é a Secretaria do Clima, porque a gente, dentre outras, né? Porque não tem como só pensar em justiça climática só com uma Secretaria do Clima. São políticas que integram, né, todo o território para que essa justiça possa ser possível. Então, a gente ainda vai conversar muito, não vou ficar dando spoiler de tudo, mas é só para a gente começar esse debate tentando centralizar as pessoas que de fato estão produzindo e, ao mesmo tempo, estão sendo as mais negligenciadas, que são os territórios e as lideranças territoriais. Obrigado, Paulo. Ótimo. Fabrícia, aí agora mudando de território novamente, indo para a Baixada Fluminense, queria te ouvir um pouco da sua vivência, da experiência também da Visão COP e como é essa articulação na base, né? Olhando ali para os territórios, olhando também para as lideranças que estão ali nos territórios. Que contasse um pouquinho para a gente disso. Boa tarde, gente. Muito prazer. Prazer, inclusive, estar nessa mesa aqui de pessoas que eu admiro muito e poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Então, eu venho de Queimados, que fica na Baixada Fluminense, e é uma cidade que, como muitas periferias, é atravessada, né, pelo um histórico muito forte de enchentes. Inclusive, a cidade foi emancipada por causa disso. Então, em 2013, eu tive a minha casa atingida pela enchente, e foi uma enchente que, enfim, devastou a Baixada Fluminense como um todo. E, a partir disso, eu vi como a gente esperava, né, que o poder público fizesse alguma coisa em relação a isso. E, de tanto esperar, a gente começou a se articular junto com os próprios moradores, a comunidade. E ali eu vi, na prática, como que os mutirões de favela, de periferias, faziam toda a diferença nessas horas, né? Então, era o vizinho deixando a sua casa, que estava com lama ainda, para poder ir para a casa do outro vizinho, e assim a gente ia se ajudando. Meu pai, inclusive, com as próprias mãos, foi lá, desassoreou o rio, fez todo o trabalho, que impediu, inclusive, que no verão seguinte, né, a gente fosse impactado por essas enchentes no nosso bairro. E aí, em 2020, a gente tinha um trabalho muito voltado para a cultura, né, para cineclubes e tudo mais. Então, a gente tinha uma galera jovem super engajada ali. E aí, Queimados foi atingida de novo nas chuvas de 2020, né, que, mais uma vez, foi uma chuva que impactou várias periferias, várias cidades, vários lugares do Rio de Janeiro. E aí a gente ficou se perguntando, cara, o que a gente pode fazer em relação a isso? Como é que a gente vai ficar de novo esperando o poder público fazer alguma coisa? Então, a gente juntou essa galera, 150 jovens, para poder começar a fazer uma raspagem, né, porque a maioria das periferias, favelas, tem o grupo de moradores, né? Então, tinha ali o grupo de moradores de Queimados, começou a pipocar
vídeos, né, de pessoas falando, minha casa é tal lugar, foi atingida. Então, com isso, a gente começou a criar um banco de dados, quais eram, né, essas famílias que haviam sido atingidas, informações, né, faixa etária, quem são essas pessoas, tem idoso, tem criança. E aí, a partir disso, a gente começou a receber doações. Então, tinham 3 frentes, né? A galera que fazia essa raspagem de dados e criava esse banco de dados, tinha a galera que ficava responsável pelas doações, de fazer as cestas básicas, e tinha a galera que ficava responsável por ir até esses territórios que ainda estavam isolados, para levar, enfim, suprimentos, levar ajuda, e ouvir essa população mais próximo, né? Porque a Defesa Civil até então dizia que estava tudo bem, que já estava tudo sob controle, e o que a gente via ali na prática é que não estava. E, com isso, a gente foi entendendo que poderia se tornar uma tecnologia, né? Então, a gente usou o WhatsApp para poder fazer esse banco de dados, a gente usou planilha de Excel, que são tecnologias, assim, não são tão, né, robustas, tão elaboradas, mas que ajudaram muito a gente naquele momento e que fizeram a gente ter essa consciência de como que os territórios estão reagindo, trabalhando em relação a isso. Eu também tenho mais coisas para falar. Depois disso, a gente fez um filme que fala um pouco sobre como os moradores da Baixada Fluminense reagem ao racismo ambiental, como eles se articulam e tudo mais, que, inclusive, foi um trabalho que só foi possível por causa do apoio da Casa Fluminense, né, que, enfim, também foi muito importante para a história da visão e para a forma como a gente encara essas tecnologias territoriais, mas aí acho que a gente vai ter tempo para poder trocar sobre isso melhor depois. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Fabrícia. Bruno, queria te ouvir, talvez de uma outra perspectiva, mas não menos importante. Você está dentro de um mandato, por exemplo. Então, você consegue entender também o papel da política pública para se pensar adaptação, para se pensar mitigação, né? E, às vezes, é muito confuso para as pessoas, para a gente mesmo, entender os papéis, né, dos entes dentro da política e para temas, às vezes, muito complexos e muito novos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, dessa perspectiva, depois a gente vai chegar na comunicação, nos filmes, nos podcasts, mas eu queria ouvir um pouquinho dessa perspectiva, assim, como articular os movimentos sociais, os saberes que vão sendo construídos dentro da política pública. Bom, Márcio, obrigado. Boa tarde a todos e todas presentes. É muito difícil, na verdade, né? Eu estou na Assembleia Legislativa, na verdade, primeiro me apresentar, né? Sou Bruno Araújo, tenho 29 anos, sou geógrafo de formação e trabalho na Assembleia Legislativa do Rio com justiça climática, e com fiscalização aos impactos socioambientais de grandes empreendimentos no estado do Rio. A verdade é que ser de um mandato de oposição é muito difícil, porque a maioria da Assembleia Legislativa é da base do governo, e isso faz com que os projetos de lei de mudanças climáticas que ainda estão muito associados à bancada mais à esquerda sejam entendidos como projetos ideológicos, né? O negacionismo ainda é muito grande dentro da Assembleia Legislativa. Então, no início de 2023, o Flávio, que é o deputado estadual, passou a presidir a Frente Parlamentar por Justiça Climática, que reúne 9 parlamentares, todos do campo mais à esquerda, e mesmo assim a gente continuou enfrentando dificuldades. Então, a nossa estratégia de atuação é uma estratégia, por um lado, legislativa, no sentido de produzir e protocolar projetos de lei, iniciativas legislativas para frear as emissões de gases de efeito estufa e para promover a adaptação necessária, ao mesmo tempo que a nossa estratégia é a mobilização popular, tendo em vista que a gente não tem articulação possível de ser feita na Assembleia. Então, a nossa estratégia é acumular poder fora para pressionar dentro. Nesse sentido, a gente produziu esse diagnóstico aqui que eu estou na mão, que é um diagnóstico que mostra o estado da arte das legislações para mudanças climáticas no Rio. Ele começa traçando um pouco
do cenário de vulnerabilidade do Estado. O Estado é bastante vulnerável às mudanças climáticas, é o primeiro ou segundo do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro é a terceira ou quarta com maior possibilidade de sofrer com os impactos de eventos climáticos extremos. A gente tem um documento que documenta as vulnerabilidades do Estado e que apresenta medidas gerais para o governo. Desse documento, dessas medidas, um total de 0% avançou. A gente tem, em 2018, o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas, que não passa de um relatório técnico, que não traz recurso, não traz orçamento, não traz ações concretas, né, para adaptar o Estado, ao mesmo tempo em que é um Estado dependente economicamente do petróleo. Se a gente corta os royalties do petróleo do Estado do Rio de Janeiro, a gente fale. Na verdade, o Estado já é um Estado falido, a gente está em regime de recuperação fiscal há muitos anos. Então, a gente não tem, se a gente, por um lado, não tem recurso para botar na adaptação e na redução de emissões, por outro lado, esse recurso vem do petróleo. E a gente precisa frear a exploração de petróleo. Então, a gente está falando de um asfixiamento do Estado. Então, as saídas para isso, na verdade, são diversificação produtiva, né? A gente poderia ter empregos verdes, diversificar a matriz industrial do Rio de Janeiro, né? Em contraposição, por exemplo, ao Comperj, que é o complexo de petróleo e gás construído em algumas gestões passadas. A gente deveria ter, na verdade, um complexo de regeneração ecológica, ou um complexo de restauração ecológica, ou um complexo de plantio, de reflorestamento, sei lá, um complexo de saneamento básico, um complexo de construção de moradias de habitação de interesse social. Outros complexos nós precisaríamos ter, complexos esses que gerariam empregos também, né? E empregos que, no final das contas, aquele trabalho vai ser diminuir as desigualdades, né? Quer emprego melhor do que esse? Não tem. No papel, existe uma política estadual de mudanças climáticas, a Lei 5690, de 2010, mas é uma legislação atrasada, de 2010, e que dos 10 instrumentos que essa legislação prevê, os instrumentos são o quê? A forma que o Estado tem para executar a legislação. Dos 10 instrumentos, 8 não estão sendo cumpridos e 2 têm seu cumprimento pela metade. O orçamento do Estado, nesses dois últimas gestões, né, da gestão passada e dessa atual do Cláudio Castro, a gente percebe uma redução do Fundo Estadual de Combate de Controle Ambiental e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. No ano passado, o governo Cláudio Castro tentou desvincular os recursos do orçamento, ou seja, não torná-los mais obrigatórios, né? Desobrigar o governo a gastar o Fundo de Controle Ambiental com o Meio Ambiente e desobrigar o Estado a gastar o dinheiro do Fundo de Habitação com habitação. Ou seja, está lá o dinheiro, mas ele pode gastar com o que ele quiser. Informação não falta, né, Paulo? Exato. Está todo mundo trabalhando e é isso, todo mundo muito articulado, sejam os mandatos, as organizações da sociedade civil, as academias, né, a ciência, os pesquisadores, as universidades, todo mundo muito articulado e tem muita informação. Falta vontade política e falta, talvez aí, né, estamos aqui num festival de cinema ambiental, puxando um pouquinho mais a sardinha para o nosso lado também, falta um vetor de comunicação, né, que a gente pense em como a gente pode fazer uma comunicação mais eficiente, né. E aí, Fabrício, eu queria que você comentasse um pouquinho do filme, do Como Sobreviver ao Racismo Ambiental, como também você enxerga o documentário, mas as ferramentas de comunicação como possibilidades da gente empoderar as pessoas, da gente expandir o entendimento, né, envolver mais pessoas nessas causas. Eu acho que tem uma coisa, assim, quando a gente estava contando, né, sobre esse momento em que a gente faz esse levantamento dos dados lá em Queimados e tudo mais, e ouvindo as pessoas, ouvindo os relatos que elas traziam, a gente se deu conta, né, de como aqueles relatos eram memórias e como essas memórias poderiam se tornar dados. Então, dentro do audiovisual, eu sou jornalista, né, então eu já tinha ali um contato próximo com o audiovisual e ouvindo os relatos, a gente pensou, pô, vamos fazer um filme sobre isso,
vamos ouvir essas pessoas e vamos montar ali, de fato, enfim, de alguma forma, um registro, né, dessas memórias. Então, não só, assim, desde o momento em que a gente vai até esses diferentes territórios. Então, o filme a gente escolheu falar através dos elementos, né? Então, para a água, a gente falou sobre enchente em Queimados. Para a terra, a gente falou sobre a contaminação do solo em Duque de Caxias, na Cidade dos Meninos. Para fogo, a gente falou sobre as queimadas na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. E para o ar, a gente falou sobre o Porto de Itaguaí e o minério de ferro, justamente da CSN. Então, foi uma forma que a gente encontrou ali, dentro da narrativa, né? Como é que a gente poderia diluir um pouco essa informação e, de alguma forma, trazer, né, esse tracejado de situações. E aí, ouvindo, inclusive, os moradores, tem muito também dessa relação, né? Primeiro, eu vou ser ouvido, eu vou estar na tela, mas o que eu tenho de interessante para poder passar? E aí, cara, você tem muita coisa para poder passar. Você é o protagonista dessa história, dessa parada. Então, senta aí, conta um pouquinho para a gente. E depois também, no pós, né, deles se verem na tela também e dessa relação de, caramba, eu estou acostumada a ver tantos territórios, centro do Rio, outras cidades, outros países, mas me olhar, ver a minha comunidade, ver, né, as pessoas que eu conheço ali na tela. Então, tem também essa relação da identidade, né, de que aproxima muito. Então, acho que tem isso dentro do audiovisual, dessa coisa da memória, do registro mesmo, e de como que isso se torna uma ferramenta mesmo de propagação de vozes, de histórias que precisam ser ouvidas, precisam ser lembradas, precisam ser levadas adiante. Inclusive através dos cineclubes, né? Enfim, acho que é uma parte muito importante também, como é que a gente democratiza o acesso a esses filmes, a essas histórias. E, para além disso, assim, uma coisa que a gente trabalha muito também, para além do audiovisual, é com zines, né? Então, a gente sabe também que tem muitos territórios que não têm acesso à internet. A Visão, hoje, ela é um laboratório de tecnologias, então a gente trabalha diretamente com tecnologias, mas a gente também pensa nesse outro lugar das tecnologias sociais, das tecnologias ancestrais também, como a Paula estava falando, e como que, enfim, durante esse processo que a gente fez lá em Queimados e tudo mais, quando a gente percebeu que aquilo poderia ser uma tecnologia, né, e que essa tecnologia poderia ser replicada em outros territórios, então, caramba, tem outras cidades, outras periferias, outros bairros que estão passando pelas enchentes. Será que isso que a gente fez aqui poderia ajudar outras pessoas? E se sim, como a gente poderia fazer com que elas pudessem acessar isso? Então, a gente construiu um manual, através do zine mesmo, e é um manual que se torna uma folhinha, assim, pequenininha, e ela vai se desdobrando, e aí a gente vai também, durante esse processo, né, de ir para outros territórios, ouvir outros territórios, levar essa tecnologia também com esse zine, que acaba também se tornando uma forma, né, de comunicação muito importante. Então, no geral, eu diria que a gente reconhece a cultura, né, como uma ferramenta muito forte, muito importante, para poder, enfim, levar tudo isso, essas informações, esses protagonistas, e é isso. Outro dia li um termo muito bom, que é somos otimistas desesperados, né? Acho que todos aqui somos otimistas desesperados, senão a gente não estava trabalhando nessa causa, em prol de uma causa, em prol de um caminho possível, né? Mas desesperados pela urgência e necessidade de mudança. Boa tarde a todos, eu me chamo Niária do Sol. Algumas pessoas me conhecem, talvez aqui. Você eu conheço, porque foi o seu espaço que me ajudou na minha horta, lá no Estácio. Ah, Lembra? legal. Então, tem algum tempo isso.
devido ao seu espaço, eu tenho uma maca daquelas que senta para fazer massagem, né? Que o dinheiro deu. Mas deu. Na época era 5 mil. A minha pergunta é para você, Fabrícia. Ao meu entender, eu tenho 74 anos, sou uma indígena, deixa eu me apresentar, considerada por alguns um pouco louca, porque sempre quero estar fazendo coisas, porque eu digo que a natureza ela não está lá, a natureza está aqui. Quando eu cuido bem de mim, eu também cuido da natureza. Então, eu tenho uma horta na qual eu faço um trabalho com crianças do meu próprio condomínio e em qualquer outro local que me chame, porque eu acho que se você não começar a educar a criança... Então, você falou que fez um trabalho fantástico, eu acredito nisso, não vi, porque a única pessoa que eu conheço da mesa é a Paloma, né? Porém, a minha maneira de entender é um pouco do que ela falou, que por que não levar, porque a gente não pode ficar esperando pela televisão, assim como eu não espero pela prefeitura e por ninguém, eu vou fazendo conforme dá. Por que não levar esse seu trabalho de estar demonstrando o seu filme e tal para as escolas? E essa ser uma coisa fundamental. A gente pensa que a criança que está na creche não sabe nada. Porém, eu tive a visita de... Eles quase me enlouquecem, né? Porque 40 crianças num dia e 40 crianças no outro, não deu nem para receber ninguém à tarde, porque o dia foi puxado. Né? Porque eles perguntam tudo eles querem saber. Mas é uma coisa muito interessante em fazer o trabalho com a criança, porque ela pergunta a você, mas depois ela cobra em casa. Né? Eu tomo suco verde na casa da minha tia Índia. Como assim você tem uma tia Índia? A escola me levou na casa da tia Índia. E ela faz suco com Opa Nobel, Ora Pro Nobis. E então, a mãe, às vezes, me procura, devido a essas questões, e quer saber o que quer saber como adquire, como planta. Então, não seria interessante, quer dizer, a pergunta é dando um conselho, né? As perguntas de Niara do Sol são loucas, tanto quanto ela. Está fazendo um trabalho, eu, por exemplo, semana que vem vou numa escola em Niterói, da qual o professor me convidou para ir lá, que nós vamos falar 2 horas somente sobre jenipapo. Então, como você plantar, como colher, quando colhe pela manhã, para que serve, quando colhe à tarde, para que serve. Que existe uma coisa aqui nos ambientalistas e nos agrônomos, que eu já tive cada briga com um agrônomo que me deu vontade de enfiar a cabecinha dele dentro do buraco da planta, porque eles são teimosos, eles não entendem que nós não somos a natureza. Então, eles querem fazer um buraquinho com preguiça e pôr a planta ali. E a raiz vem para cima. Quando você vai plantar aqui, você tem que fazer um buraco mais fundo, colocar o sal no fundo para que a raiz da planta procure isso. E parece que isso não é ensinado na escola, porque eu tenho uma dificuldade enorme com o pessoal com ela. Então, praticamente a minha pergunta é: o que você acha de estar levando esse trabalho para as escolas? Se você tiver dificuldade, eu te ajudo, porque eu sou daquelas que já entra, entendeu? Eu não peço licença. Quando eles veem, eu já estou lá dentro. A minha pergunta é essa. Muito obrigada pela pergunta, inclusive, e, enfim, por compartilhar também seus saberes aqui, deu uma aula para a gente. Então, eu acredito que o trabalho com a criança é fundamental. Eu já tinha feito antes uns outros trabalhos através do SESC, não sei se conhece, mas era uma parte mais lúdica através das pinturas, né? Então, a gente colocava ali vários materiais com as crianças, com um tema sobre racismo ambiental, e deixava elas ali se expressarem, e a gente ia conversando sobre o que elas iam trazendo e tudo mais. Depois disso, eu trabalhei com um projeto chamado Cine by Kim, que era um cineclube na praça, e aí a ideia era a criançada ir com a bicicleta e ficar lá assistindo os filmes.
foi um filme, um projeto, né, que a gente conseguiu levar alguns filmes assim mais educativos na época e tudo mais, mas isso foi antes da gente fazer esse filme. Esse é um filme, né, que eu falei do Como Sobreviver ao Racismo Ambiental. Ele é um filme que está ficando pronto agora, então a gente ainda não teve a oportunidade de levar para as escolas, mas agradeço muito, inclusive, mais uma vez, a ideia é que a gente leve para as escolas, que a gente possa poder conversar, né, de uma forma mais aproximada. Eu acho que, inclusive, dentro do debate, né, de justiça climática, que eu ouso dizer que é um debate até um pouco de agora, assim, né? Não se discutia clima da forma como se discute hoje, muito menos dessa forma, pensando em justiça, pensando em desigualdade social, racial, de gênero. Então, quando eu paro para pensar sobre a discussão do clima, a gente sabe que as crianças ainda são muito negligenciadas dentro, né, desse debate. Então, eu concordo muito que a gente precisa ter um olhar mais atento, não subestimar a inteligência, né, das nossas crianças. Inclusive, já é comprovado de que, inclusive, é um grupo que é muito impactado de uma forma diferente em relação às mudanças climáticas. Então, por que não, né, dar um olhar mais atencioso, mais carinhoso e tratar diretamente, de uma forma mais aproximada, com as crianças. Então, para dizer que eu acho ótimo, acho que a gente precisa cada vez mais, sim, adentrar as escolas, e principalmente as escolas públicas, para poder democratizar esse acesso, né, não só o acesso ao audiovisual, mas também ao debate, e botar a criançada para pensar, como a Paola falou, de forma crítica, né, e pensar que essas crianças vão crescer e vão estar aí, né, fazendo amanhã aquilo que a gente está, enfim, de alguma forma, tentando construir e plantando hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tem mais uma pergunta ali, a gente já caminhando para o fim. Tá, rapidíssimo. Claro. Boa tarde. Eu sou professor de escola pública há muitos anos e o que eu observo nas gerações é que existe esse condicionamento, meu nome é José Ironide, e a gente tem projetos, a gente tem esse papel educativo para as crianças, existe todo esse modelo de horta e tudo mais, mas a coisa vai além disso, né? Dessa, vamos dizer assim, reeducação, na verdade. Tem a questão da ambição, coisas básicas, a ganância, né? Como os países lidam com isso. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas têm assim, uma militância muito grande do pessoal do Partido Verde, mas ninguém abre mão dos carros. Então, nós temos que aprender a lidar com essas contradições, não é isso? Todo mundo gosta de ouro, porque há exploração de ouro. Todo mundo quer ter ostentação, isso a gente não pode negar esse fato. E as crianças também estão atentas a isso, né? Ver o professor, a roupa que o professor está usando, os códigos de classe e tudo mais, né? E nós não podemos viver em termos utópicos. A gente tem que ter uma brecha, sim, em que as próprias contradições do sistema, o que provoca exclusão social, como é que isso pode reverter? Eu acho que não é algo estático. Essa dialética vai sempre mudar, independente da sua boa intenção na vida, de um poder de transformação. A gente tem um poder altamente construtivo, mas também tem um poder altamente destrutivo. Sim. Eu acho que eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Eu já estou fazendo um comentário, na verdade, né? A pergunta é, como nós fazemos isso sem ficar vivendo na estratosfera, vendo coisas concretas e achar que as crianças não têm um lado esquisito? Tem também. Então, nós temos que lidar com esse paradoxo. Vou responder essa, então. Na verdade, responder as três, né? Fabrício, inclusive, ninguém viu esse filme ainda, mas eu vi, tá? Eu vi o episódio Água. Eu moro com a Juliana, que é da Visão Coop também, a gente divide casa. E a gente botou na televisão, botei no home theater também, que era para já ver no clima de cinema. O filme é muito bom, chorei várias partes. E já estou muito ansioso para ver os 3 outros episódios. Inclusive, fazer um convite no final da minha fala.
A gente lá no mandato está organizando um projeto chamado Educação pelo Clima. O Flávio, que é o parlamentar, ele é muito reconhecido aqui no Rio por ser um parlamentar da educação. Então eu entendi que era importante juntar essas duas coisas. A gente tem muita entrada em escola, então a gente resolveu fazer esse projeto, chamado Educação pelo Clima. A gente está desde março rodando escolas estaduais, fazendo atividade de sensibilização climática e de sensibilização ao racismo ambiental, mostrando o que são as mudanças climáticas, mostrando as injustiças, né, que as mudanças climáticas provocam, e convidando os estudantes para um festival que nós vamos organizar dia 14 de novembro na UERJ Maracanã, o Festival Educação pelo Clima, que vai ter arte, cultura, música, filme, para jovens da rede estadual de ensino. E aí o convite que eu ia fazer era para a gente, de repente, passar um episódio do Como Sobreviver ao Racismo Ambiental lá, já estimulando para a galera também a ver os outros episódios. E uma última coisa só que eu ia comentar é como é que eu acho que a gente mobiliza, né? Tem o caminho do desespero e tem o caminho da esperança. Eu acho que eu estou um pouco nos dois, porque é preciso tomar consciência da injustiça e do problema para conseguir tomar consciência do caminho a ser percorrido, dessa solução, né? Então eu jogo muito nas duas, assim, não sei se tem uma resposta, porque também se a gente fala só da esperança, a gente está abafando milhares de vozes que precisam ser faladas, que precisam ser ecoadas, milhares de problemas que precisam ser trazidos à tona. Mas eu entendo que a desesperança, esse sentimento de ansiedade, essa revolta, talvez ele paralise, mas eu acho que a minha tentativa é de como é que a gente transforma a revolta, a injustiça, a indignação em raiva organizada. Como é que a gente organiza essa indignação? Como é que a gente pega essa galera toda que está muito revoltada e fala, vamos fazer uma coisa junto? Todo mundo junto? Qual é a coisa emergencial a se fazer? Por exemplo, a gente está... Acho que as nossas organizações estão envolvidas num projeto que vai ser executado agora no segundo semestre, que chama Plano Verão de Adaptação, por dentro da campanha RJ Não é Disney, que é essa campanha que começou porque Cláudio Castro estava na Disney. E esse projeto tem como objetivo desenvolver, ao final dele, um plano popular de ações emergenciais que o Estado precisa ter para evitar as enchentes do próximo verão, porque a gente sabe que elas vão acontecer. Está dado. Então, quais são as ações que o poder público precisa tomar para que esse risco seja diminuído? Então, esse projeto vem para isso. A gente está juntando uma galera, vai fazer um processo formativo que vai reunir mais 50 pessoas e a gente vai aumentando o bolo, aumentando a massa. E a comunicação vem aí para jogar as ideias, para jogar as provocações e a gente vai junto trocar a roda do carro com o carro andando, né? É o jeito. O RJ Não é Disney é sensacional esse slogan, né? Já pegou completamente. Gente, a gente vai encerrar por aqui, porque na sequência, às 4 horas, tem a exibição do filme Anhangabaú. Queria muito convidar vocês todos e todas para assistir. Acho que, né, agora o festival propõe esse debate, abre esse debate. Aliás, um debate riquíssimo, agradeço demais, mas deveria durar 5 horas, né? Tipo uma sessão do STF aqui, o dia inteiro, 3 dias, porque é muita coisa para falar. Mas Bruno, Fabrícia, Paola, queria agradecer demais vocês. Em nome do Festival Filme Ambiente, agradeço a presença de todos. Convido para a próxima sessão e que acompanhem também o resto do festival. Hoje de noite, às 21 horas, a gente tem a premiação do festival que vai acontecer lá no Cine System, lá em Botafogo. Ainda fica com um espaço Itaú na cabeça. Então, ainda tem programação até o dia 30. Mudando de chapéu, falando do chapéu do site OECO, de jornalismo ambiental, do qual eu faço parte. Quinta e sexta-feira a gente promove um grande seminário de jornalismo ambiental. Quem quiser acompanhar online, as vagas já estão esgotadas, mas quem quiser acompanhar online, oeco.org.br. E é isso. Muito obrigado a todos e a gente se encontra na luta. Você estava falando sobre a dificuldade ali, de estar, né, na oposição. Assim, queria que você falasse um pouquinho mais dentro desse trabalho assim, que você desenvolve, como que, mesmo sendo oposição e não tendo tudo isso, como é a importância de, mesmo assim, ficar batendo nessa luta e não desistir. A gente só tem um caminho,
que é o de organizar a sociedade para dar conta de enfrentar os impactos dos eventos climáticos extremos e para pressionar o poder público. Nosso trabalho tem sido de pressionar o poder público. Então, todas as articulações que a gente pode fazer para minimizar o impacto, reduzir o risco ou caminhar no sentido da adaptação, a gente tem feito. Então, a gente, de um lado, opera uma articulação com a sociedade civil para que, do lado de fora, a gente seja bastante gente, a gente seja multidão para pressionar o poder público, mas também fazer uma articulação institucional. Por exemplo, a gente se articula com o Ministério Público, com a Defensoria, para conseguir, primeiro, levantar dados, porque esses institutos, essas organizações levantam muitos dados, mas também conseguir ter um olhar da justiça. Esse setor é muito importante, esse setor do Estado é muito importante. Então, se o Estado não está fazendo, a gente precisa cobrar. E aí a gente cobra de maneira social, com mobilização popular, mas também cobra no lugar que precisa ser cobrado, que é a justiça. Hoje a gente ainda não tem muitos avanços, mas uma coisa a gente sabe, nós vamos continuar mobilizando para continuar pressionando até que a gente arranque as vitórias. Você falou muito sobre também a coisa do ativismo digital e, enfim, que apesar de importante, você fala muito sobre a coisa de ir para rua, de juntar, de manifestar, né? Como é que você vê isso e como que você vê isso quando a gente vê uma sociedade muito apática, né, com a questão das redes sociais e tudo mais? Eu acho que a apatia da sociedade não é um problema individual das pessoas. Acho que a gente aprende a ser apático porque o mundo é tão desigual, tem tantas contradições, que se a gente for prestar atenção em todas elas, a gente enlouquece. Então, eu acho que essa é uma resposta sintomática de uma sociedade super desigual e que não estimula o pensamento crítico. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que a comunicação ela saia da rede. É importante ocupar as redes, mas é importante também sair desse filtro que a rede impõe, que a gente fala só para nossa bolha. Eu estou ali no meu Instagram falando para quem já sabe que essa é uma situação importante. É difícil furar a bolha. Então, por isso que eu falo muito sobre ir para a rua, sobre hackear o algoritmo, sobre sair do algoritmo. Porque na rua tem muita gente passando, as pessoas estão andando, as pessoas estão vendo. Então, por exemplo, manifestações são um exemplo, mas colagem de lambes, fazer intervenções diretas, por exemplo, de pintar ciclovias clandestinas nas ruas mesmo, de fazer performances, enfim. Eu sou muito dessa linha, eu acho que a gente precisa hackear essa comunicação e sair do algoritmo e ir direto para a rua. E a importância de um painel como esse e do próprio festival, né, de trazer o cinema ambiental de graça para a população. Fundamental. Isso está dentro, acho que o festival se insere num contexto de precisamos de uma mudança cultural na sociedade, né, que entenda a crise climática como algo relevante, que a gente precisa dar atenção, ao mesmo tempo consiga se organizar para apontar os caminhos que a gente precisa seguir daqui para frente. E essa mudança cultural não vem sem a comunicação, sem a sensibilidade que a arte tem de fazer a gente sentir coisas que às vezes num discurso a gente não é capaz de sentir, mas que num filme a gente sente, numa obra de arte a gente sente, numa exposição a gente sente, num teatro a gente sente. Então, que a gente possa ter outras edições do Filme Ambiente, que a gente possa ocupar as praças, as ruas, as avenidas, as esquinas com muito cinema, cultura, arte e revolução, que é o que a gente precisa. Obrigado. Se identifica, por favor. Eu sou Fabrícia Stesse e sou jornalista. Fabrícia, você... Posso olhar só para você, né? Pode, não esquece não. Queria que você falasse um pouquinho sobre o cinema ambiental. Como é que você vê a importância do cinema ambiental como uma plataforma para trazer reflexões, discussões, um painel riquíssimo como esse que a gente acabou de presenciar? Eu acho que a arte como um todo, o audiovisual também, tem um papel muito grande, muito forte de levar informação, de despertar, enfim, pensamento crítico nas pessoas. E de uns tempos para cá, clima tem sido um debate essencial, né? Então, agora a gente está vendo como que as mudanças climáticas estão ficando cada vez mais urgentes e extremas. E eu acho que o cinema ambiental, ele vem com essa proposta de trazer informação, de trazer outras perspectivas sobre o tema também, e de também, de alguma forma,
diluir essas narrativas para que as pessoas consigam absorver aquilo que está ali, não só também enquanto pensamento crítico, mas também como algo que às vezes faz a gente pensar em mundos diferentes, faz a gente pensar em possibilidades diferentes. Então, acho que tudo isso que a arte traz, né, todas essas camadas, eu acho que tem tudo a ver com o clima, tem tudo a ver com o que a gente pode fazer em relação a isso junto daqui para frente, de forma coletiva. Legal. Você falou e ali em algum momento sobre ações de cineclube, de levar para as crianças e tal. O que você faz? Como você vê a importância desse trabalho com os jovens? Né? A gente falou sobre educação ambiental aqui também. Então, como é que você vê quais são os desafios e tal, e talvez trazer algum caso, alguma experiência, alguma criança que talvez tenha se tocado com outra história. Então, eu acho que a juventude e as crianças têm sido muito negligenciadas assim dentro do debate. Eu entendo que as coisas estão ficando cada vez mais sérias, eu entendo que a gente precisa realmente tratar com a seriedade que merece. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente traz esse público mais para perto, e é muito interessante também a forma como eles entendem, como eles devolvem e fazem a gente também refletir bastante sobre coisas que às vezes a gente não refletia antes a respeito. Eu acho que tem um desafio ali em, primeiro, aproximar o tema da juventude ou das crianças, porque acho que ainda é um tema que está muito distante do que clima, justiça climática. Então, quando a gente vai trazendo, falando, isso tem a ver com coisas que você passa no seu dia a dia, com a enchente que você enfrenta e tudo mais. Então, acho que é muito, muito importante, assim, de aproximar essa galera mais para perto. E é sempre uma surpresa, uma caixinha de surpresa, assim, a maneira como eles interagem com o audiovisual e a forma como eles trazem as reflexões deles. Só isso. Contemplado, estou muito obrigado. De nada. Eu me chamo Paula Lima, eu sou lá de São Gonçalo e eu estou como coordenadora de mobilização da Casa Fluminense. Muito bem. Eu fiquei encantado aqui com o trabalho que vocês fazem na Casa Fluminense, essa coisa do jurado e tal. Eu queria que você faça um pouquinho isso, contasse um pouquinho off-painel, assim. Como que você vê a importância dessa coleta de dados, dessa compilação de dados? O papel da Casa Fluminense ele tem sido fundamental para fortalecimento da geração cidadã de dados, né, que é um conceito construído de forma que a gente gera esses dados, né, de forma coletiva, né, em parceria com organizações da sociedade civil, parceria com as lideranças territoriais, porque são elas que estão produzindo esses dados em seus territórios e de forma ainda mais fidedigna, né, do que grandes plataformas e até através de plataformas dos próprios governos. Então, esse trabalho ele é fundamental para a gente começar a transformar esses relatos, essas memórias em dados para que a nossa incidência política dentro desses projetos sejam mais eficazes. Então, os dados nada mais são do que uma estratégia política, né, para a construção e para a incidência nessas pautas climáticas, raciais, de gênero. Então, esse é o papel fundamental do dado. E quando a Casa Fluminense faz isso em parceria com outras organizações, ela joga luz a essas importâncias e a essas desigualdades que estão sendo pautadas dentro da região metropolitana do Rio. Na sua fala, você fala muito sobre desigualdade, sobre o racismo ambiental. Você trouxe um comentário que me chamou muita atenção sobre a coisa do lixão, né, lá em São Gonçalo, que com certeza não seria nunca colocado no bairro do Leblon, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, como você mesmo falou, né, dar nome às coisas, né? Então, assim, se eu fosse perguntar o que é racismo ambiental, qual é a